era pura ficção está virando prova da existência de vida depois da morte. A comunicação com o além usa um rádio de ondas curtas e um computador para falar com os mortos. Um método simples que está sendo usado por milhares de pessoas que não suportaram a dor da separação de alguém que já morreu. É aqui que eu faço os meus experimentos. Bom, e para quem esperava encontrar antenas, transmissores, equipamentos sofisticados, dá para ver que o negócio é bem simples. Como é que você consegue fazer essa comunicação? Na realidade, toda a parte de emissão realmente fica por conta do lado de lá. Do lado nosso, todos os aparelhos utilizados são convencionais. Computador, rádio, gravador, tudo é comum. O que todo mundo tem em casa, tanto para os experimentos de áudio, quanto os experimentos de imagens. Mostra pra gente como é que funciona uma comunicação feita através da voz. Você tem alguma coisa gravada já? Nós temos assim centenas de exemplos que a gente obtém tanto em reuniões quanto em nossos experimentos mesmos. Inclusive, um pouquinho antes de vocês chegarem, eu estava fazendo alguns testes e entrou um contato curioso, porque eu tinha perguntado a eles se existiria algum tipo de equipamento que eles gostariam de agregar aqui ao conjunto. De vez em quando a gente pede algum tipo de orientação técnica. E é muito interessante que eles se limitaram a dizer para usar multimídia. E me chama a atenção o fato de ser uma terminologia super nossa, né? Uma coisa muito atual, muito nossa, né? Mostra pra gente. Então, este aqui diz, em resposta à minha pergunta, uma voz masculina diz usar multimídia. Enquanto a gente estava preparando aqui a gravação, a Sônia fez um teste para mostrar como é que funciona a transcomunicação. Nesse momento, todos aqui escutamos uma voz que dizia nitidamente, filho meu. Felizmente essa voz não foi gravada, era apenas um teste, mas o Daniel, iluminador da nossa equipe, garante, a voz é da mãe dele, que morreu há mais de um ano. Daniel, foi a voz da sua mãe que você escutou? Inclusive a frase, né, fala, filho meu. Minha mãe sempre, quando eu chegava em casa, ela falava, fala, filho meu. Aí na hora que nós estávamos aqui, que eu fazia o teste e tal, eu perguntei se ela estava bem, né, que eu queria falar com ela. Inclusive eu tento sonhar, mas é difícil, né? Eu tento sonhar, sei lá, com ela, pra falar com ela, sei lá. E enquanto nós estávamos lá fora, que ela estava mexendo no computador, nós viemos aqui, eu escutei essa frase, que dizia, filho meu, que ela falava, fala filho meu. Como é que você está se sentindo, sabendo que ouviu a voz da tua mãe? Não dá nem pra explicar. Difícil. O fenômeno causa espanto, emoção e medo. Sônia Rinaldi começou a fazer esse tipo de experimento em 1988. A maioria das mensagens chega através das vozes reversas. É que os mortos se comunicam de trás para frente. Entender a mensagem enviada por eles só é possível com a ajuda de um computador. Batendo o sininho na reunião, e este som foi modulado por uma criança falecida, cuja mãe estava presente. Então, é uma voz reversa porque, no sentido normal, essa criança diz, aqui é Gustavo, mas no som do sino, ok? E ouvindo no sentido contrário, ele complementa a mensagem dizendo, seja forte, mãe. Então vamos ouvir. Inicialmente, aqui no sino, aqui é Gustavo. Agora. Não tinha essa voz embaixo. Era o sino, puro, né? Era apenas o sino. Agora, revertendo, e a criança vai dizer, seja forte, mãe. Agora, aqui no reverso dá para perceber mais o sino. Seja forte, mãe.
Entendeu? Agora, o que é muito curioso nas vozes reversas é que, veja, esse é um exemplo típico, muitas vezes eles dão uma informação no sentido normal e complementam a informação no sentido reverso sobre a mesma gravação. Na verdade, não são duas, é uma só, feita simultaneamente verso e reverso, e isso simplesmente não há como se explicar aqui na Terra. Preste atenção no que vai acontecer agora. O repórter Ed Polo vai tentar fazer um contato com os mortos. E vou produzir um ruído para que eles, os comunicantes possam modular. Esse aqui é o microfone. Está conectado ao computador, é isso? Aham, pode falar. É aqui? Espera aí. Oi, aqui é o Ed Polo. Eu gostaria de manter contato com vocês. Agora a gente pode ouvir para ver se eles falaram, ok? Você desligou os rádios. Vai tentar agora ver se a gente consegue esse contato. Depois de 10 minutos, a Sônia parece que localizou aí alguma voz, é isso? Isso. Inclusive, antes de você começar a falar, uma voz diz: o seu pai está aqui. E seu pai é falecido? Eu perdi meu pai. E um pouco depois, uma voz feminina diz: a mãe. Também não tenho mãe. Então, vamos ouvir. Então, uma voz meio melodiosa, masculina, diz: o seu pai está aqui. Dizendo que meu pai está lá. Isso significa que ele está na estação, que ele tem condição de falar, né? Em seguida você entra, né? Oi, aqui é o Ed, gostaria de ter contato com vocês. E agora, logo em seguida, uma voz feminina diz: a mãe. Então, olha, tudo junto, inicialmente dando notícia que o pai está lá, e depois a mãe. Oi, aqui é o Ed, gostaria de ter contato com vocês. Que conclusão você tira disso? Veja, que nos ouviram em primeiro lugar, que alguém é suficientemente inteligente para se comunicar falando de pessoas relativas a você, que foi quem pediu contato. Há um processo, uma intenção real de se comunicar conosco. Eu acho que fica bem evidenciado a sobrevivência, né? Eu confesso que isso daí baqueou um pouco. Realmente é assim mesmo. Oi, aqui é o Ed, gostaria de ter contato com vocês. O resultado impressiona o repórter. Olha, o fenômeno impressiona, realmente chama a atenção. Eu, particularmente, não tenho como contestar o que foi feito aqui, mas o que não sai da minha cabeça, Sônia, eu queria mostrar isso para o telespectador, é a captação da imagem. Você consegue captar uma imagem do além? Sim, a gente até pode fazer algum teste. A transcomunicação mantém esta família unida mesmo depois da morte. Para Daniele, perder o pai há pouco mais de um ano parecia o fim. Nós vamos conhecer agora a história de mãe e filha que passam horas na frente do computador conversando com os mortos. É neste apartamento, na zona oeste de São Paulo, que moram a policial militar Rosemeire e a filha dela, Daniele, de 15 anos. É através desse computador que elas mantêm o contato com além. Quando iniciou esse trabalho de vocês? Olha, eu perdi o meu irmão há 15 anos atrás. Ele morreu afogado. E eu fiquei tão inconformada com essa morte que eu passei a fazer contato há 2 anos atrás.
porque eu sabia que ele iria falar comigo. Ele falou. Ele falou sim. Mostra pra gente como é que... Eu fiz uma pergunta, deixe o contato para nós, por favor. E no reverso da minha voz, entrou alguém dizendo, vosso irmão quer avisar que ama você. Vamos. Esse é o reverso. Esse é o reverso. A sua voz invertida. Invertida. A sua mensagem como é que A foi? minha mensagem olha, é essa aqui. Deixe um contato para nós, por favor. Deixa uma mensagem para nós, por favor. E a resposta foi qual? Vosso irmão quer avisar que ama você. O vosso irmão quer avisar que ama você. O curioso é que a sua voz está invertida aí. Ela está invertida, a minha voz está invertida nesse contato. Você manteve outros contatos? Sim, mantive. Eu faço contato assim 3 vezes por semana com ele, né? E tem um contato também que eu falo sempre para ele, Beto, vem me buscar à noite, né? E ele responde para mim, sonha comigo. É interessante. Sonha comigo. O mais interessante de tudo é que você, pelo que eu estou vendo, usa apenas este rádio aqui. É só esse rádio que você faz o contato? É apenas esse rádio. Eu coloco em ondas curtas, né? Sempre em rádio estrangeira. E o contato vem em português. Isso que é o mais maravilhoso do contato, é isso. Vem sempre em português. Não tem como confundir as vozes. O que a Daniele acha disso tudo? Você sempre acreditou nessa história da sua mãe, nessa conversa com os mortos? Não, eu não acreditava, porque o ano retrasado ela fazia o contato com o irmão dela. Ela, olha, é meu irmão que tá falando. E eu, não, fazer contato, assim, imagine, né? Aí quando o meu pai faleceu, entendeu? Eu acho assim, a única coisa que me confortava era saber que eu tava podendo falar com ele. Eu fiquei muito arrependida porque eu tinha ciúmes da minha mãe. Você tinha ciúmes? Eu tinha ciúmes, porque tipo, eu falava, você fala mais com os mortos do que comigo, entendeu? E eu tinha ciúmes, eu fiquei tão arrependida assim, porque eu não sabia que eu ia precisar usar o contato para poder me conformar. Aí você conversou com seu pai também? Como é que foi esse contato do seu pai? Você tem gravado aí o contato que ela fez com o pai? Tenho sim. Como é que foi esse contato, você lembra? Lembro, foi depois de 4 meses que ele faleceu. E aí ele falou assim, eu gosto de você. E a voz dele, eu sinto que é meu pai que tá falando do jeito dele. Ninguém ia conseguir imitar o jeito que meu pai fala, entendeu? Vamos ouvir então? E você tem certeza que é o teu pai? É ele que tá falando, entendeu? É a voz dele, assim. Tanto que quando eu ouvi, eu não ouvi claramente. Quando a gente tava ouvindo, assim, pra tentar ver se deixaram alguma coisa. Só que eu senti a voz do meu pai. Eu não entendi o que ele falou, mas eu senti a voz dele. Eu falei, mãe, para nesse pedaço que é meu pai que tá falando. Você tinha certeza disso? Tinha, porque é o jeito dele, assim, entendeu? E a partir daí você fez outros contatos? A gente faz até hoje, né? Nem sempre meu pai entra. O meu tio Beto, ele entra mais do que o meu pai. E o que teu pai fala geralmente pra você? O que ele fala? Ele fala muito pouco, viu? Ele fala que me ama, que sempre tá do meu lado. Isso te conforta? Conforta, com certeza. Olha, eu utilizo ou este aparelho como um emissor de chuvisco. Na verdade, ele é um tubo de raios catódicos e ele tem a vantagem sobre o aparelho de televisão convencional de ter uma gama de recepção completamente diferente de um aparelho de televisão normal. O que significa que qualquer imagem recebida aqui jamais poderia ser uma imagem espúria de televisão a cabo ou televisão comercial. Uma imagem espúria seria assim, por exemplo, o tempo inteiro as emissoras de TV estão emitindo, está no ar as imagens, né? Então, alguma pessoa duvidando do fenômeno poderia imaginar que isso aqui capturasse qualquer cena, né, de um programa comum. Então, isso seria uma imagem espúria, né? Mas por que a gente tem certeza que isso não acontece? Primeiro, nesse aparelho, pelo fato dele não captar imagem de televisão, por causa de ter uma recepção diferente. E mesmo usando um aparelho de televisão convencional, como é este, que a gente pode usar agora para fazer o teste, de qualquer forma,
por aqui também é seguro, devido ao fato de, se fosse uma imagem de televisão convencional, agora de uma imagem comercial ou a cabo, necessariamente viria com um cenário, com vários personagens, porque qualquer cena jamais seria como as imagens paranormais de fato são, centradas de frente para a câmera, ou seja, alguma coisa realmente planejada, né? Então, realmente não há como confundir. Eu acho que seria interessante diminuir um pouquinho a luz, para a gente poder visualizar melhor o que a gente vai fazer aqui. Facilita o seu trabalho? Sim. Vamos. Pode ser essa aqui? Sim, sim. Ajuda? Sim, olha, aqui a gente visualiza melhor o seguinte, este aqui é um aparelho normal de televisão, porém quebrado, propositalmente, ou seja, ele não capta nenhum canal de televisão. A gente pode circular aqui por todos os canais, por todo o seletor, ele não pega nada, tá? Isso é uma referência importante justamente para garantir que, se nós registrarmos qualquer imagem, realmente daqui da Terra não pode ser, ok? Este aparelho não capta. Nós vamos utilizar também uma câmera de vídeo normal, de vídeo VHS, mais ou menos esta distância. E eu vou utilizar também, eu vou abrir aqui um programa de captura de imagens. E você pode observar aqui através da gente fazendo essa sintonia que nós estamos justamente recebendo por esta câmera exatamente aquela imagem ali. Tanto que se você ficar na frente, você vai aparecer aqui no meu computador. Fazer esse teste então? Quer dizer que essa imagem está sendo captada nesse momento e é essa imagem que você quer provar que, na verdade... Nós estamos exatamente filmando o chuvisco, aquele chuvisco que está diante da televisão. Eu vou desfocar. Por que você desfoca a imagem? Porque são os grãos desse chuvisco que serão utilizados para moldar alguma imagem, né? Você me garante que não tem nenhum truque aqui na câmera, esses fios, nada? Qualquer coisa, está tudo à disposição para qualquer investigação. Quer dizer, e a câmera e a TV estão conectados com o computador? Isso. Ok. Então nós vamos gravar. Eu vou dar agora o comando para gravar. E vamos gravar alguma coisa em torno de uns 30 segundos, ou seja, pouquinho tempo, isso é o suficiente. Para provar que se tiver alguém lá, nós vamos ver aqui, é isso? Exato. Que pode ser alguém ou alguma coisa, porque nem sempre eles mandam só imagens de pessoas, né? Então... Bom, e você que está em casa, espera aí um minutinho, um pouco mais de atenção, aguarde, nós vamos aqui continuar esse trabalho com a Sônia, daqui a pouco a gente volta para mostrar esse resultado. Será que vamos captar uma imagem do além? É por medo de sentir dor que a maioria tem medo da morte. Mas todos os relatos de quem experimentou o outro lado e voltou atestam que tudo acontece numa velocidade muito grande. Dizem que a sensação é a mesma de quando se está vivo. A jornalista Nice Ribeiro trabalhou no circo da Fórmula 1. Conviveu durante anos com Ayrton Senna. Ela afirma que um fato pouco conhecido da vida do piloto brasileiro foi responsável pela mudança de comportamento dele no final da década de 80. Ele estava no Japão, fazendo um treino, né? E de repente ele viu uma imagem, abriu a clarividência dele, e ele viu uma imagem que ele parou o carro e saiu falando para todo mundo: eu vi Deus. Ele não se preocupou por um minuto que jornalistas o taxassem de louco. Tal a veracidade da imagem para ele. E a partir disso o Ayrton se transformou, sabe? Ele passou a ser uma pessoa assim,
passando mais serenidade. Ele falava sempre nós, a gente, querendo dizer eu e Deus, né? Ele não falava mais eu, ele sempre falava nós, a gente, e com certeza ele estava se referindo a Deus, porque ele descobriu, como ele me disse um dia, descobri Deus vivo, Deus dentro de mim. Naquela época você não tinha vivido nenhuma experiência. Você, particularmente, naquele dia, acreditou que o Ayrton Senna realmente viu Deus? Eu acreditei, porque ninguém como ele, né, iria sair falando, eu vi Deus. Porque tudo que eles fazem, está todo mundo em cima, né? A imprensa está sempre em cima. Ele não ia querer mais isso em cima dele, né? Então, eu acreditei também, porque eu tenho certeza que Deus é uma coisa tão séria para a gente sair inventando. A gente não pode falar o que ele viu, mas ele viu com certeza a imagem de um ser de amor. Ele viu a imagem de Deus. Nice escreveu um livro, Vida Sem Fim. Nele ela explica a morte coletiva, porque tantas pessoas às vezes morrem juntas. Para Nice Ribeiro, o acidente com o avião da TAM em 96 é um exemplo prático. 99 pessoas morreram após a queda da aeronave na zona sul de São Paulo. Todas as vítimas teriam cometido os mesmos erros em vidas passadas. Só quem não fazia parte deste karma coletivo perdeu o voo e escapou da morte, como João Ferreira, que nunca tinha perdido um voo, mas naquele dia dormiu demais. Naquela madrugada de 31 de outubro de 96, terminei meu programa aqui às 5 da manhã na Rádio Globo e disse aos meus companheiros, eu vou descansar um pouco e vou pegar o voo das 8 da TAM, eu preciso ir ao Rio de Janeiro. Fui para o flat onde eu morava, deitei para descansar e não consegui acordar pela primeira vez na vida. Por volta das 11 da manhã, a recepcionista do flat me chamou dizendo assim, desculpe te acordar, mas está todo mundo achando que você morreu. E eu levei um susto, falei, mas você está maluca? Que papo louco é esse? Aí que ela me explicou, olha, o avião que você ia viajar caiu e sua mulher que está grávida passou mal, foi internada. Aí bateu um desespero, né? A primeira coisa que eu fiz foi ligar aqui para a Rádio Globo e foi um alívio, porque os companheiros tinham certeza absoluta que eu estava naquele avião. Primeiro que eu fazia parte da relação das pessoas que tinham reserva para aquele voo 402. Depois porque eu nunca tinha perdido um voo. E eles não me encontravam nem no flat e nem no celular que dava a caixa postal. Então ficou claro para eles que eu estava naquele voo 402. Liguei para cá, foi um alívio, liguei depois para casa, graças a Deus minha mulher se recuperou, e o neném hoje está com 3 anos, graças a Deus, eu posso curtir todos esses momentos, mas sem dúvida alguma, a partir daquele 31 de outubro de 96, eu adotei como meu aniversário, e a situação que eu vivi não recomendo para ninguém. A mais antiga técnica para o contato com vidas passadas é conhecida como regressão, usada até como forma de tratamento para pessoas com problemas que afligem a alma humana. A regressão da memória serviria para encontrar no inconsciente o início do trauma. As câmeras do SBT Repórter encontram no Rio de Janeiro o parapsicólogo Fausto Oliveira, um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é regressão. Todas essas pessoas procuram uma resposta para os problemas que enfrentam nesta vida. Uma delas, Ana Cristina, tem 40 anos e quer passar pela experiência. Ela está agoniada e precisa de ajuda. É iniciado o processo de regressão. Relaxando, 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 relaxando. Sentindo-se bem, muito bem. O que está vendo? O que está vendo? Olhe para mim, vamos. O que está vendo com você? Sua irmã morreu? E você gostava muito dela? Quem está machucando você? Quem? Olha, quem está aí? Quem está machucando você? Cinco anos. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Ela está fazendo o que com você? Está me batendo. Batendo com o quê? Atenção, atenção agora. Atenção para a luz ou a palavra.
Vai para a luz agora, você segura a energia. O contrato é 3, vai para a luz. 1, 2, 3, green. Lá. Minha mãe Quem tem sua mãe? tá brigando com meu pai. Está brigando com seu pai? Mas o que eles estão falando? Ela não gosta de mim. Ela não gosta de você? E ela não quer que você nasça, é isso? Não. Não? Não quer. Que lugar é isso? Quem é você? Princesa. Do Egito. Sabia que na vida passada você era uma princesa? Já me tinha me falado isso. Quem que te falou? Muito tempo atrás, uma pessoa me falou isso. Uma pessoa espírita me falou que eu era. Que eu fui na vida passada. Uma princesa. Você não lembra que foi até o Egito, hoje, nada? Sim, eu sei. Não, isso não. Eu sei que eu fui do Egito, que ela me passou na época, né? Perguntaram, Me passaram isso. Viram. E- você foi até lá hoje. É. Não sentiu isso? Não, Não lembra? não. São 56 pessoas que estão nessa sala. A gente vai fazer uma prova de que realmente elas estão em transe. Essa senhora aqui, segundo o professor, não está sentindo dor nenhuma, absolutamente nada. Essa outra senhora aqui também continua em transe. Olha só. Eu aperto, estou apertando a mão, beliscando. É uma agulha. E olha só. A agulha até entorta. Veja. Essa senhora. Olha, a agulha até entorta, a gente está colocando aqui com mais força. E essa senhora, assim como essa outra, olha só. Não está sentindo absolutamente nada. Depois de algum tempo de trabalho, o resultado é esse aí. Esta foi a imagem captada agora. Isso, a partir daquele chuvisco que a gente gravou, depois de passarmos por alguns filtros, percebeu-se que nós temos aqui um rosto masculino, aqui ao canto, né? A partir daqueles chuviscos. O que te prova que essa imagem é mesmo do além? Veja, nós usamos um aparelho de televisão quebrado, com chuvisco, e conforme a gente previu, se fosse uma cena de televisão da Terra, dificilmente viria apenas um rosto e nenhum cenário, nada acompanhando. Aqui tem um exemplo, este aqui é um ursinho, aqui nós temos uma figura humana, aqui tem o detalhe da manga da camisa. Aqui nós temos, interessante que foi muitos animais, aqui nós temos um cavalo, aqui nós temos um elefante. Essas duas, por exemplo, foram obtidas através do tubo de raios catódicos. Aqui um rosto. Essas são todas aqui nossas, tá? Esta imagem é curiosa porque ela tem um felino e, ao mesmo tempo, se você observar só a parte de cima, que no caso está destacada aqui, você vê olhos humanos, né, e nariz. E, ao mesmo tempo, você tem o felino embaixo, tá? Então, você tem o felino aqui e, no entanto, você tem um detalhe de uma imagem sobreposta. Aqui nós temos um bebê, aqui uma imagem curiosa que tem um olho e percebe-se até os dentes, né, ali no sorriso. Aqui um bichinho meio estranho. Por vezes aparecem imagens com feições não humanas. Você pode observar que os olhos são maior do que os olhos humanos, o nariz muito pequeno e boca. Neste caso desta imagem, existe uma imagem menor sobreposta, como se fosse um bebê também. A transcomunicação está avançando e a gente imagina que daqui a uns anos nós teremos contatos perfeitos, tanto na parte de áudio quanto de imagens, é uma questão de tempo. O conforto e a paz só foram restabelecidos na vida de Zilda Monteiro depois que ela recebeu uma mensagem do marido, morto no ano passado. Como é que você recebeu a mensagem? Eu estava no meu trabalho, aí eu acionei a caixa postal e ela estava armazenada na caixa postal. Eu levei um susto, fiquei extremamente assustada, achei muito estranha a mensagem. No primeiro momento pensei em desgravar. Aí depois eu lembrei
que meu ex-marido tinha falecido menos de um mês antes e que, na época, quando ele esteve na UTI, um pouco antes dele ir para a UTI, queria fazer uma angioplastia, ele estava morando no Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, a gente não se falava há algum tempo, e ele me ligou, dizendo que ia fazer angioplastia, conversamos durante muito tempo, e aí eu pedi para ele me dar notícias quando ele saísse do hospital. E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. E aí eu imaginei que talvez pudesse ser ele. Imagina você em casa, pegar o telefone e ter esse recado na caixa postal. Mensagem recebida 10 de setembro às 21h36. Você tinha certeza que essa voz era mesmo do seu ex-marido? Não, em princípio não. Em princípio eu não tinha certeza. Aí por isso que eu resolvi mandar para uma análise mais aprofundada para realmente comprovar. Eu precisava realmente da comprovação. O resultado saiu ano passado e está aqui, ó. A análise técnica foi feita pelo professor e doutor Alessandro Peck. Ele é um especialista nesse tipo de investigação. Ele é graduado pela USP, Universidade de São Paulo, e foi ele que fez este laudo de 3 páginas que está concluído da seguinte forma. Este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Isso é importante até para as pessoas que perderam alguém, para saberem realmente que a morte não é o fim e que existe uma vida após a morte, e que existe inclusive uma possibilidade de um contato.